formatação condicional de células com base em outra célula. O diferencial aqui, pessoal, vai ser a formatação de linhas independentes e específicas que eu quero que seja formatada. Eu fiz uma série de 2 vídeos, esse é o primeiro e logo eu falo do segundo. Qual é o objetivo aqui? O objetivo é toda vez que eu colocar uma informação aqui dentro dessa célula, somente esta linha seja formatada do jeito que eu quero, com a cor que eu quero ou o estilo que eu quiser. Muito bem, isso, a formatação condicional, convencional ali, ela permite isso. Só que, para cada linha, eu vou ter que fazer uma fórmula, né? Então, eu vou ter que ficar criando uma formatação condicional para cada linha. E, evidentemente, não é isso que nós queremos. Eu vou apresentar uma fórmula aqui, que, dependendo do termo que eu colocar aqui, só vai ser aplicado nessa linha, e essa fórmula só vai valer para esta linha, e o interessante, para todas as demais também, tá? Então, eu não vou ter que ficar inserindo fórmulas para cada linha. E a coisa complicaria mais ainda se, no caso, eu tenho aqui 3 informações para ser colocada e para ser formatada. Então, veja só, eu faria, né, dentro da formatação condicional convencional, eu teria que fazer uma fórmula para cada termo desse, que aqui eu já deixei pronto numa lista, e depois a mesma coisa, fazer uma fórmula para esse outro termo e para esse outro termo. Uma vez que eu fiz isso com essa linha, eu teria que vir e fazer a mesma coisa com essa. Tudo bem, numa tabelinha de meia dúzia de cliente é uma coisa. Agora, imagina quando você coloca centenas ou milhares de informação. Então, nós vamos criar apenas 3 fórmulas para esses 3 termos. E essa fórmula vai valer de forma independente para cada linha, ok? Vamos lá. Bem, eu aqui já deixei uma listinha preparada, já deixei a planilha preparada. Minha listinha está lá na planilha 2. Pessoal, quem não sabe fazer lista, é muito simples, viu? Qualquer informação aí no YouTube, nos fóruns, é bem facinho. Então é conveniente que a gente tenha essa lista aqui para não ter que ficar digitando. E olha, a minha tabelinha é uma tabelinha bem simples, intervalo de texto, tá? Depois nós vamos transformar isso numa tabela do Excel. Mas eu vou deixar para fazer no final para entender melhor. Vamos lá. Eu quero que cada vez que eu coloco esse termo aqui, na linha do José da Silva, aconteça uma formatação aqui. Inclusive nessa linha aqui também. Para isso, eu vou selecionar tudo aqui. Inclusive as linhas que eu quero colocar o termo. Também posso não colocar, né? Mas eu quero. No exemplo aqui. Nós vamos lá em página inicial, formatação. Vamos aqui em estilo, formatação condicional. E criar uma nova regra. Eu posso entrar por aqui ou entrar por aqui. Eu prefiro entrar por aqui. Entro por aqui. Dentro do gerenciador, aí sim, eu crio uma nova regra. Veja bem. Nós vamos passar todas isso daqui e vamos usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Muito bem, então eu vou colocar a fórmula aqui. Começando sempre por igual. Então eu estou dizendo aqui para o Excel o seguinte. Se qualquer uma dessas linhas aqui, e aí eu seleciono as linhas, tá? For igual ao termo pago, que é o termo que eu já tenho lá, e lembrando que pago, um termo que a gente coloca aqui tem que estar entre aspas sempre, tá? Eu quero que qualquer uma dessas linhas aqui, né, tenha um preenchimento na cor aqui, nesse verdinho. Uma cor suave, porque já pagou, então
não precisa chamar tanta atenção. Dou o OK, dou o OK, dou o aplicar e dou o OK. Vamos fazer um teste? Olha só o que vai acontecer. Vai acontecer uma coisa que eu não quero que aconteça, mas eu só coloquei aqui para vocês entenderem. Então vou colocar o termo pago. Olha, todas as linhas ficaram na mesma cor. Tá? Isso eu já vi algumas pessoas fazendo e não conseguindo sair desse problema justamente porque a fórmula não era bem aquela. Então nós vamos, isso daqui eu fiz proposital, para vocês verem o que pode acontecer. Então nós vamos colocar a fórmula correta e é bem simples, ok? Então eu volto lá, nós vamos agora reparar esse erro. Voltamos em formatação, gerenciar regras, editar regras, e eu vou mudar essa fórmula aqui, mas vai ser uma mudança muito simples. Eu apenas vou tirar esse cifrão aqui das linhas, tá? Vou destravar essas linhas, vou deixar elas independentes para o termo pago. Vamos dar o OK. Ó, quando eu der o aplicar, o que vai acontecer? Somente aquela linha lá que foi formatada. Então, em qualquer linha a partir de agora que eu colocar o termo pago, vai acontecer isso. Tá? Se eu tiver aqui centenas, nenhuma vai sofrer influência, a não ser que o termo esteja aqui como pago. Tá? Vamos limpar isso daqui. Então agora nós vamos criar a segunda fórmula para o termo em aberto. Muito bem, seleciono de novo, vou repetir todo o processo, formatação condicional, gerenciar regra, nova regra, usar uma fórmula, que eu estou repetindo o mesmo passo, igual. Se qualquer uma dessas linhas for igual ao termo em aberto, lembrando de remover os cifrões, para deixar as linhas independentes, eu quero que a cor dessas linhas que contiverem o termo em aberto seja, qual cor que eu vou escolher aqui? Um laranjinha. Seja laranjinha. A fórmula está sem o cifrão, o em aberto está entre os parênteses, OK. Vamos dar aplicar, OK, e vamos fazer o teste. Olha, somente esta linha em aberto. Ficou laranja. Legal? Como nós já temos a fórmula pago feito, ele vai ficar respeitando o pago. Aí mudou a corzinha do pago. Né? Muito bem, e vamos finalmente para o terceiro termo que está aqui. Vou limpar isso daqui, para o terceiro termo que está envolvido, que eu quero que esteja envolvido, que é fora do prazo. Então, vou repetir o processo, aí a gente já aproveita e reforça o ensinamento. Selecionei todo o intervalo que eu quero que sofra a influência. Vou em formatação condicional, gerenciar regras, nova regra, usar uma fórmula. Agora a gente já sabe, né, bem fácil, se algumas dessas linhas contiver o termo igual a fora do prazo, eu quero que essa linha fique, vamos em formatar, numa cor que chame mais atenção. Pode ser esse vermelho aqui. Dou OK, confirmo que se eu tirei o cifrão, puxa vida, não tirei, eu tenho que tirar, tá? Olha, veja bem, pessoal, a coluna, ela tem que ficar junto com a linha, sem cifrão nenhum entre um e o outro, tá? O cifrão só vai ficar aqui na coluna. Se você vai trabalhar a coluna
com essa condição, então você faz o contrário, tira da coluna e mantém da linha. Ok? Então vamos dar ok, aplicar, ok. Vamos fazer a prova. Vamos pegar esse primeiro aqui, fora do prazo. Olha lá. Muito bem, está aí terminado nossa fórmula para esse tipo de condição. Fora do prazo, qualquer um que eu colocar aqui, que eu trabalhei a formatação, né? Eu trabalhei somente essas daqui, beleza. Se foi pago, tá lá, ó, a corzinha clara. Se tiver em aberto, eu coloco isso daqui. Esse é um controle aí de pagamento, pode ser aplicado em outras coisas, né? No segundo vídeo, pessoal, nós vamos fazer uma coisa, um controle com mais detalhes, com mais informação, que vai ficar bem legalzinho, tá? Mas esse daqui você vai poder aplicar em todo lugar. E para entender o segundo vídeo, é legal que esse daqui esteja entendido já. Porque no segundo vídeo nós vamos colocar lá os status de pagamento, automaticamente eles vão vir porque haverá datas na fórmula, tá? Então eu não vou precisar ficar aqui procurando na lista. Bem, então aqui sempre que a pessoa fizer um movimento lá na tua empresa, nas tuas compras, você vai pôr isso daí. Está em aberto, ele não veio acertar, o dia que ele vem acertar, pagou. Legal. Então aqui nós temos todas as condições. Agora, para finalizar, o que a gente pode fazer e deve fazer, tá? Daqui para frente eu não vou mais inserir fórmula nenhuma nessa tabela. O que eu vou fazer é transformar essa tabela aqui de intervalo de texto, eu vou transformar ela numa tabela do Excel. Para quem não sabe, é muito simples. Eu vou pegar aqui, seleciono os campos que eu quero que faça parte da tabela, vou inserir uma tabela. Onde estão os dados da minha tabela? Já está aqui, ó, sinalizado, porque eu já tinha selecionado antes. Minha tabela tem cabeçalho? Tem, cliente, mercadoria, valor, etc. Dou o OK. Tá? Sempre quando a gente cria uma tabela aqui no Excel, dessa forma assim, pãozinho quente já feito, ele dá esse estilo de formatação aqui. Nós devemos mudar isso daqui, porque esse estilo de formatação que ele dá, vem com linhas de cores. Depois pode confundir. Então a gente pode deixar sem linhas de cor, né? Deixar ela bem clean, bem clara. E o que a gente também pode fazer nessa tabela é agregar linhas totais aqui, ó. Legal? Aí já criamos a tabelinha no Excel. Aí eu vou fazer aqui, eu vou dar uma personalizada nessa tabela, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é remover esses 6 aqui, que eu não quero contar números de linha, deixo sem nenhum. Aqui a informação mais importante que eu poderia ter no total aqui da tabela, seria aqui o total de valores vendidos, né? Então aqui eu coloco uma soma, então tudo que eu vendi já aparece aqui. Lembrando que nas tabelas a gente pode trabalhar com filtro, né? Então eu posso vir aqui no status do pagamento, escolher o filtro somente as pessoas que estão fora do prazo, tá? E que também, por final, já me dá um total aqui, ó, de quanto que as pessoas estão me devendo que passou do prazo de pagamento. Mas tudo isso é a critério de cada um. O importante aqui é a gente ter entendido essas fórmulas. E o detalhe, e aqui vem, como eu criei uma tabela, deixa eu até diferenciar essa linha aqui, como eu criei essa tabela, a partir daqui, toda linha que eu for introduzindo nessa tabela, eu já vou puxar todas essas informações. Então vamos lá, ó. O próximo cliente, vamos supor que seja o Carlos, ele comprou não sei o que lá, pagou não sei tanto,
a data da venda foi no dia tal, e ele falou assim, ó, segura aí para mim para semana que vem. Beleza, tá em aberto. Tá? Opa, não puxou. Ah, eu fiz uma tabelinha aqui. Eu fiz uma tabela meio... Deixa eu remover essa tabela aqui. O Aparecido Soares está em aberto. Muito bem. E aqui o novo cliente que eu pus na tabela, ele pagou, ok. Esse daqui, o novo cliente, está fora do prazo. Muito bem. Ali, na hora que eu fui pôr a linha embaixo ali, eu comi bronha. Então, a tabela está criada aqui. E toda vez que eu for agregando uma nova linha para um novo cliente, olha, o final da tabela aqui está aqui, tá? Vai puxando as informações. Então esse outro, eu pus uma outra linha. Aqui coloquei essa outra linha, já pus a informação, pago. Puxei uma outra linha, ele vai puxando as informações. Fora do prazo, e assim vai. Porque eu já deixei determinado aqui. Vamos só dar um visual melhor aqui. Muito bem. Tá? Então é importante a gente fazer uma tabela dentro da tabela do Excel, porque daqui para frente vai puxando todas as informações. Pessoal, última informação e muito importante. A única coisa que eu vou fazer daqui para frente é saber o seguinte: se eu for pôr mais um termo aqui, além desses três, eu tenho que ir lá na listinha, pôr o termo, né? E o mais importante, criar uma nova formatação condicional para o novo termo. Aqui para o meu controle, 3 termos está de bom tamanho. Se eu quiser pôr um quarto também eu ponho e faço a fórmula como nós criamos. Tá? Então, cada vez que eu for pôr um termo, uma nova fórmula eu vou fazer. É isso aí, pessoal. Ó, o próximo vídeo ele vai ser um pouquinho já mais com mais informações também dentro desse propósito aí de trabalhar a formatação condicional em linhas independentes ou específicas. Tá ok? Até lá então. Um abraço.